que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Na aula anterior, estudamos sobre a pessoa do Deus Pai. Compreendemos que Deus, Ele é invisível, Ele habita na luz inacessível. Aprendemos também que o Deus Pai é imortal e tem a imortalidade passada, presente e futura. Compreendemos indiretamente um pouco sobre o relacionamento entre Deus Pai e o Deus Filho. Nesta aula, estudaremos diretamente sobre a pessoa do Filho. As páginas do Antigo Testamento estão repletas de passagens que apresentam uma ligação direta entre Deus e o homem, comunicações diretas entre Deus e os patriarcas, os profetas e reis. Sendo que Deus Pai nunca foi visto por homem algum, quem é este Deus que comunicava com os homens? Nesta aula, iremos estudar exatamente sobre isso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Êxodo 3, 1-16. Compreendendo a cena. A. Moisés vê o sobrenatural. A sarça ardia e não se consumia. B. Moisés vê o anjo do Senhor. C. Deus brada com Moisés. D. Deus se revela como Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E. Deus se apresenta como grande eu sou, YHWH. Sendo que este Deus é o mesmo Deus de Abraão, porventura poderia ser o Deus que apareceu pessoalmente a Abraão? E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos.
Êxodo 6, 3 e 4. Nas Escrituras Sagradas, sempre que aparece o termo Senhor, designando divindade, é a substituição do tetragrama YHWH, que é o verbo ser no hebraico em tempo indefinido. E por não possuir vogais entre as consoantes, a pronúncia correta foi perdida no tempo. Os escribas substituíram o tetragrama pelo termo Adonai, que significa Senhor, mais precisamente depois do cativeiro babilônico. Por isso, sempre que você lê Senhor, está se referindo ao grande eu sou. Retrocedendo até o livro de Gênesis, no capítulo 18, vamos encontrar um episódio em que o nosso Senhor, ou seja, o grande eu sou, faz uma visita diretamente na casa de Abraão. Vamos conferir. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passeis de teu servo. Traga-se agora uma pouca d'água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse:
não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se faltarem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis 18. Vamos compreender esta nova cena? Vamos pegar o texto e dividir em pontos. Comecemos pela letra A. Abraão serve comida aos seus 3 visitantes, mas um deles era o grande eu sou. Por isso na Bíblia está Senhor, substituindo o tetragrama. Letra B. O Senhor promete um filho a Sara para um prazo de 1 ano. Letra C. Os 2 anjos vão para Sodoma e o Senhor fica com Abraão. Letra D. Abraão intercede pelos justos de Sodoma. E letra E. O Senhor, ou seja, o grande eu sou, vai embora e Abraão fica. Há um termo teológico para a manifestação física de Deus a pecadores. Se trata de uma teofonia. Teofania é a aparição de Deus em forma de um anjo. A Bíblia está repleta de teofania. Lembra quando Jacó estava voltando do exílio e de repente, uma noite, ele teve uma luta até que o seu opositor tocou ali no seu calcanhar e de repente ele compreendeu que estava lutando com o próprio Deus? As aparições também reveladas de Deus a Moisés. Moisés voltava com o rosto brilhando para a população, a congregação. As aparições de Deus a Gideão, a Josué, tudo isso é teofonia. São muitas aparições. Na verdade, as páginas do Antigo Testamento apresentam o cuidado de Deus ao seu povo de forma direta. Podemos compreender através da nuvem, a coluna de nuvem que cobria o povo, a congregação no Êxodo, a coluna de fogo à noite que dava calor e também luz. Podemos compreender através da pedra, quando o povo sentia sede, jorrava água. Tudo isso, na verdade, era a presença de Deus. E este Deus era Cristo. A palavra de Deus nos afirma isto. Vejamos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 1-4. Você deve estar se indagando. Porventura, o que estou aprendendo aqui é que o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos patriarcas, é Jesus? Exatamente isto, meu querido. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o próprio Jesus. Talvez você faça a seguinte pergunta: existe uma outra confirmação além do que já foi dito? Existe sim, e foi dita pelo próprio Jesus. O evangelho narrado por João, no capítulo 8, versículos 58 e 59, traz esta afirmação. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus: Antes que Abraão nascesse, eu sou. E ele usou exatamente o tetragrama, o verbo ser no hebraico, em tempo indefinido, se apresentando como o grande eu sou. O evangelho narrado por João é a parte mais espiritual da palavra de Deus, segundo a alta crítica literária. E João inicia a sua narrativa dizendo o seguinte: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Repare que há dois sujeitos no primeiro versículo da narrativa de João que são divindades. Em primeiro lugar, vamos compreender o princípio que João apresenta. É um princípio indefinido. Não se refere também ao princípio de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ainda que este é outro princípio indefinido. O livro de Provérbios, no capítulo 8, nós encontramos Jesus sendo apresentado de forma alegórica como a sabedoria. E no versículo 30 está registrado que antes do princípio do pó do mundo, antes das obras mais antigas, que a sabedoria, isto é, Jesus, ou o Verbo, estava com Deus e era o seu arquiteto. Confere conosco a passagem bíblica. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Voltando às escrituras joaninas, o evangelista afirma no seu primeiro capítulo, nos versículos 2 e 3, que ele estava no princípio com Deus, que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nós encontramos ainda no primeiro capítulo o evangelista dizendo que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a glória do Deus unigênito. Meus queridos, o Verbo que João apresenta é Jesus, o mesmo menininho que nasceu de Maria, aquele que cresceu ali, depois foi para o Egito, retornou, morou na Galileia, aquele Deus que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, ele se encarnou e morreu por nós, depois ressuscitou, foi para o céu e um dia voltará. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 15 a 17. A palavra primogênito que aparece aqui neste texto é a tradução do grego protokokos. Esta palavra significa principal, senhor, e não pode ser confundida jamais com a palavra protogênesis, que significa o primeiro ser criado. Na verdade, o primogênito aqui significa o Criador. E quando o nosso Senhor se apresenta como Redentor e depois como mantenedor, não quer dizer que o Filho seja mais importante do que a pessoa do Pai na divindade. Voltamos agora à hierarquia horizontal, lembra? Ele apenas ocupa uma posição diferente, mas na mesma condição de Deus. Na verdade, por isso ele recebe o nome de Verbo, porque Verbo é a palavra que exprime ação, e Jesus é a ação da divindade quando se trata de criação. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. João 14, 15 e 16. Chegamos agora à parte final desta nossa aula. E Jesus estava no cenáculo, ali no final do seu ministério com os seus discípulos, em seu último discurso, pouco antes de seu sacrifício, e ele nos fez uma promessa maravilhosa. O texto que nós vimos nos diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Agora nós encontramos três sujeitos aqui nesta frase. Eu, a primeira pessoa do singular, é Jesus. O Pai, já estudamos sobre o Pai. E aparece uma outra pessoa agora, o outro Consolador. Esta palavra
é a tradução do grego Paracletos. Paracletos significa advogado que intercede. Exatamente assim, o advogado que intercede. Paracletos não é apenas uma força. Paracletos é uma pessoa. E nós iremos estudar sobre essa pessoa na próxima aula. Antes, porém, vamos apenas verificar algo que tem surgido muitos questionamentos: o motivo do nome Jesus. O evangelista Mateus, em sua grandiosa obra, no primeiro capítulo, no versículo 21, apresenta o motivo do nome do Filho de Deus. Na verdade, está narrando as palavras do anjo Gabriel, que disse o seguinte: ela dará à luz um filho, se referindo a Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Percebe que o nome tinha um propósito. O propósito estava no sentido etimológico do nome. Jesus é uma transliteração grega do hebraico Yehoshua, que significa em português, ou melhor dizendo, aportuguesado, significa Josué. Josué tem um significado etimológico: Jeová é salvação. Já vimos que Jeová é uma adaptação do tetragrama com as vogais de Adonai. Por isso, Jeová significa o grande eu sou. Sendo assim, o nome Jesus significa eu sou a salvação. Como o verbo era em tempo indefinido, podemos dizer eu era a salvação e eu serei a salvação. Ou seja, o nome Jesus é simplesmente uma transliteração do nome que está em hebraico, Yehoshua, que significa o nosso Deus era, é e será a nossa salvação. Por isso Jesus te ama, ontem, hoje e eternamente. Amém. Os anjos harmonia cantam glória ao novo rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando eu Senhor, nasce Cristo Redentor. Toda a terra e a dos céus rendem glória ao nome de Deus. Cristo eternamente honrado, no seu trono os céus entrou. Cristo entre homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Com bondosa divindade, com gloriosa humanidade, sobe glória de Israel, luz do mundo Emanuel. Toda a terra e a dos céus rendem glória ao nome de Deus. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela sua persistência. Chegamos agora ao final da terceira aula. Aprendemos nesta aula sobre a pessoa de Jesus. E o nosso Senhor, antes de encerrar seu ministério, nos deixou uma promessa maravilhosa de um outro Consolador. Aprendemos que esta palavra é a tradução do grego Paracletos, que significa um advogado que intercede. E eu gostaria de convidar você, meu querido, para não desistir. Na próxima aula estaremos estudando exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Até lá, que Deus te abençoe.